Exatamente. Bom, e nesse aspecto eu iria até um pouco mais longe e diria o seguinte: para quem pensa desse modo, o pontificado do Papa Francisco foi uma decepção. Foi conservador. Porque não aconteceram as tais bandeiras que tanto as pessoas queriam ver acontecendo. Por exemplo, não teve casamento de pessoas do mesmo sexo, não teve ordenação de mulheres, não teve, por exemplo, o assunto dos homens casados para serem ordenados padres. Não aconteceu. Isso simplesmente não aconteceu. E tantas outras bandeiras que diziam que não, que agora, que vai, que... Na prática... Mas um Papa tem o poder de mudar essas coisas ou não? Em si, não. Não, né? Não. É exatamente isso que, não sei se o padre Zé Eduardo vai concordar, mas quem não é de igreja, de fato não é cristão, sequer cristão, né? Não, nem chego a dizer católico propriamente. As pessoas entendem que a Igreja Católica é um tipo de instituição que tudo aquilo que ela ensina, ela mesma formulou a partir da cabeça de alguém ou de alguém. Exato. Eles ignoram, ser assim, né? Eles ignoram que a Igreja ela é mantenedora, ela é guardiã de uma revelação, né, daquilo que Jesus Cristo deixou. Então, quando esperam da igreja mudanças assim tão nevrálgicas de assuntos, de disciplinas ou até de doutrina, que estão na própria palavra de Deus, é ignorar completamente a verdadeira missão da igreja. Há coisas que não mudam e não podem mudar porque a igreja não tem esse poder. A igreja não tem o poder de mudar. Então, o conceito de casamento foi Nosso Senhor que deixou. A própria concepção que nós levamos adiante, sacramento da ordem, que é o que nós sacerdotes recebemos, foi Nosso Senhor que deixou. Não é? O que pensamos a respeito da vida, desde a concepção até o seu fim natural, é Nosso Senhor que deixou. Então, a igreja não tem esse poder. Pautas que ficam à mercê da decisão da maioria, essa é uma concepção que pertence ao mundo sociopolítico. Eu acho que nós entranhamos muito no nosso imaginário as categorias democráticas. Como a gente vive em democracias liberais, nós realmente começamos a internalizar a ideia de que uma coisa é ou não é, dependendo do que a maioria decide. Então, se a maioria decide que é assim, então a partir de agora assim será. Olha, mas é uma forma muito tacanha, muito reduzida de você compreender a realidade como um todo. Não é? Há realidades que dizem respeito à verdade. Existe uma estrutura na realidade, como ela se dá, e existe uma estrutura própria na realidade tal como Deus a estabeleceu. Então existem coisas que não vão mudar, que são eternas, são perenes, porque são verdade, não estão à deriva do nosso consenso ou do nosso dissenso. Elas são o que são. Então realmente são pautas que talvez a mídia, talvez não, eu afirmo, de fato a mídia secular fica torcendo para ver a igreja defender e modificar, como se a igreja fosse uma democraciazinha liberal dessas, em que agora nós temos do governo, dependendo do presidente, governo, pode mudar totalmente. E não é assim que funciona. Não é, mas aqui... Mas posso fazer um se? Não é o caso desse Papa, mas se vem um Papa com uma vontade muito grande de quebrar vários dogmas e tal, o que aconteceria com ele? Imagina que ele quer quebrar em relação ao aborto, casamento homoafetivo, e ele quer bater de frente. E por acaso ele chega lá. A igreja, ela é uma estrutura, na nossa concepção, além de ser divinamente constituída, Nosso Senhor deixou, ela tem uma, digamos assim, uma tal estrutura que não é fácil você mexer em coisas que são de fé.
O próprio povo protesta. Não iria ser Exato. Não existe um decreto que ele assina e pronto. Não é possível, não dá para ser assim, né? Agora, você veja uma coisa. Aqui eu acho que existe uma diferença de metodologia em relação ao Papa Francisco e ao Papa Leão. Por quê? Um dos conceitos que ficaram muito marcados no final do pontificado do Papa Francisco é o conceito de sinodalidade. Que isso? O que é isso? Sinodalidade. Sinodalidade vem de sínodo, e sínodo é uma assembleia de fiéis que discute os problemas da igreja. Então, o que o Papa Francisco queria? Ele queria que todos participassem, de algum modo, da discussão dos temas que dizem respeito à pastoral da vida da igreja. O Papa Leão vai manter essa mesma abordagem, esse mesmo approach. Porém, a metodologia me parece que muda um pouco. Porque, assim como o Papa Francisco queria que todas as discussões fossem feitas de maneira aberta, ou seja, se você é a favor do casamento dos padres, fala, bota aqui em cima da mesa. Se você é a favor do matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, se você é a favor da ordenação de mulheres, se você é a favor da comunhão dos adúlteros, etc., joga tudo isso aqui em cima da mesa e vamos conversar. Tá. Eu tenho a impressão de que a metodologia do Papa Leão vai ser menos indeterminada, ou seja, é uma sinodalidade dirigida, uma sinodalidade que você tem uma pauta, um framing de coisas que não se discutem, que são elementares, que devem ser mantidas, e sobre isso, sim, questões opináveis são de livre discussão. Então, por exemplo, essa mudança de metodologia me parece que já está bem assinalada pelo modo de ele proceder. São poucos dias, mas já dá para ver a linha dele. Por exemplo, a própria atitude de ler o discurso ao invés de improvisar o discurso, que é o que se faz normalmente. Ah, é? Quando o Papa é eleito, ele improvisa um discurso. Ele não fez isso, ele quis ler. O que isso significa? Possivelmente que nós estamos entrando num tipo de uso da palavra papal um pouco mais regulado, menos espontâneo. E isso é importante para nós. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo do mundo da política. Lembra quando o presidente ficava no cercadinho falando com as pessoas e aquilo afetava a vida do país inteiro, porque às vezes gera um problema econômico, às vezes gera um problema político, social, um entrave, uma questão difícil. Então veja, o exercício do magistério papal, feito de um modo um pouco mais, digamos assim, sistemático, menos espontâneo, oferece para a igreja uma tranquilidade maior. Ou seja, eu posso dormir e acordar sabendo que as coisas vão estar mais ou menos no lugar. E isso é extremamente positivo. A gente já percebe isso nele. E pelas informações que chegam, ele é um homem que escuta todos. Então, nesse sentido, sinodalidade, ok. Ele escuta muito. Ele, às vezes que ele precisou governar como geral da congregação da Ordem de Santo Agostinho ou como bispo, ele sempre reúne as pessoas interessadas e conversam e debatem, etc., até chegar a um consenso. Ele é muito disso. Então, nesse sentido, ele mantém, digamos assim, essa perspectiva sinodal, que me parece que é irrenunciável porque é importante, é muito importante. Veja, uma das coisas que ele falou no discurso dele aos cardeais, ele enumerou 6 pontos de continuidade com o Papa Francisco. Um deles é a sinodalidade. E outro deles é a escuta do povo, do sensus fidei. Sensus fidei fidelium. O que é isso, né? O sentido da fé dos fiéis, que inclusive se manifesta, conforme ele diz, na própria religiosidade popular. Por que isso é importante? Porque
a gente vive um tempo em que muitas pessoas falam em nome do povo, até existe a tal da eclesiologia do povo de Deus, mas que povo é esse? Muitas vezes é o povo que nem a igreja vai. Pois é. Quer dizer, eu não posso ter uma igreja moldada para quem a odeia, para quem não aceita a sua doutrina, para quem é indócil aos seus ensinamentos. Então, veja, escutar o povo e ser sensível àquilo que o povo de Deus, que os membros da igreja querem, é uma coisa muito importante. E não apenas falar em nome do povo, numa espécie de democracia representativa, em que os representantes se colocam de acordo entre eles e o povo o povo representado não existe. É ele mais é um povo uma ideia retórico, de povo do que um povo propriamente ali. um povo real. Nesse sentido, o Papa Leão, ele não é um... É a mesma coisa quando também reclamam da gente... Tem hater aqui que reclama do programa. Ah, você tem que mudar isso, mudar aquilo. Assim, o cara não assiste o programa e mete o pau. E aí, por que eu vou mudar para uma pessoa que nem é um cara que assiste o programa? Uma pessoa que parte de uma ideia que ele quer e que não faça, da realidade faça do jeito que ele quer o podcast, porque ele não gosta desse jeito. Mas você não é espectador. Mesma coisa, se você não é católico, se você não profere essa fé, por que você quer mudança na Igreja Católica?